Amigas e amigos, para se entender a natureza deste golpe, é necessário fazer uma equação simples, dividir a questão em três partes. A primeira parte é quem acusa o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A segunda parte, quem é o ex-presidente Lula. Terceira parte, de que se acusa o ex-presidente Lula. Bom, a primeira parte a gente sabe quem são essas quadrilhas, isso mesmo, no plural, porque são pelo menos duas facções aí dos que assaltaram o poder em 2016. A segunda questão, Lula é o povo trabalhador, a imensa maioria do povo que produz riqueza, o povo negro, o povo índio, né? O povo brasileiro, é a cara, o Lula é a cara do povo brasileiro, né? O Lula também é o ideal da abolição, da independência, da república, da Revolução de 1930, das constituições de 1946 e 1988, das legislações sociais e trabalhistas. Esse é o Lula, a democracia, em resumo, né? O progresso social, né? A civilidade do século XXI, né? O avanço da civilidade. Esse é o ideal, né, lulista, o lulopetismo, que a mídia tanto fala aí, é isso aí. Petistas, que é epíteto, acrônimo, né? PT é acrônimo. Por trás de PT tem muitas coisas que eu estou falando. Tudo isso que eu falei aqui, o ideal, a ideia Lula, que eu tenho falado aqui reiteradamente. A terceira questão é isso, de que se acusa? Está provado por A mais B que fizeram aí uma grande farsa nesse julgamento recente aí. Duas condenações do Sérgio Moro e dos três patetas do TRF4 lá de Porto Alegre. Já cansei de falar disso aqui. E também é um assunto bem conhecido aí, já foi falado, mostrado as patetices, as maracutaias, as malandragens, né? Se utilizaram claramente aí da teoria do domínio de fato com a maquiagem depois daquela farsa do mensalão. É que o Moro escreveu lá na sentença que a história do triplex não tinha a ver com desvio da Petrobras, coisa do tipo. Agora ele mandou leiloar o triplex, mandou despenhorar, porque a juíza lá de Brasília tinha penhorado, e diz que vai ressarcir a Petrobras, que a vítima... Ora, se ele disse que o dinheiro não era da Petrobras, como é que ele vai devolver o dinheiro para a Petrobras? Ele vai fazer um favorzinho, dar uma ajudazinha, como diria o ministro do STF, Marco Aurélio Mello? E a juíza lá de Brasília não vai falar nada? Vai ficar quieta? Vai servir aí de escada? Aquilo que eu falei, né, de artistas, de picadeiros, que a gente vê nos circos por aí. Os palhaços, um fala, outro finge que não está ouvindo, depois cria-se uma situação cômica, todo mundo cai na gargalhada e muda de cena e cai a cortina e segue o espetáculo. A juíza vai se deixar levar, fazer escada aí nesse espetáculo de picadeiro do Sérgio Moro? Como é que é a história toda? Né? Agora vem aí a história de que está aí no UOL que estreia de marqueteiros, o casal lá, João Santana e Mônica Moro, o João Santana que falou, doutor Sérgio Moro, Caixa 2 tem aqui, tem acolá, tem por lá, tem por aqui, tem não sei de quando, eu vou falar tudo que o senhor quiser. E ele pegou tudo e varreu para debaixo do tapete, junto com seus asseclas lá do espectro da Operação Lava Jato. E a sua esposa Moro diz que é o elenco de delatores no caso do sítio de Atibaia. Eu já falei aqui e várias vezes sobre isso, escrevi um artigo, O Sítio que Virou Montanha, né, uma alusão àquele filme A Montanha dos Sete Abutres. Eu vou deixar o link aqui para vocês darem uma olhadinha. A Folha faz o favor de trazer as tais provas materiais de novo. As provas materiais. Quais são as provas materiais? Pedalinho, nota fiscal de pedalinho, capas com os nomes do ex-presidente e da sua esposa, Dona Marisa, que estava lá no sítio, recibo de compra de materiais que eles compraram para fazer reformas, mudanças lá no sítio, né? E, fundamentalmente, uma minuta de escritura na qual o sítio seria vendido a Lula por 800 mil reais. Olha o preço do imóvel. Seria vendido para o Lula em 800 mil reais. Agora, essa questão toda aqui, cadê essas provas? Eles mostraram? Como que eles obtiveram isso e não mostra? A defesa do Lula vive dizendo, vocês têm que mostrar, nós queremos saber do que vocês estão acusando concretamente, não basta falar aí na mídia, fazer relatórios e coisas do tipo, né? De mais a mais, isso aqui são provas materiais de que o sítio é produto de propina do recebido aí da Petrobras, dos contratos da OAS e tudo mais? Ora, basta pensar um pouquinho, né? Agora, contas do Serra e do Cunha na Suíça... Isso não importa, né? Que importância que tem uma conta de 23 milhões de dólares do José Serra na Suíça? Dizem que é muito mais. Do Eduardo Cunha, 200 não sei quantos milhões.
A sonegação da Globo de mais de 1 bilhão. Né? A indústria da sonegação, do Caixa 2, o Caixa Preta do Caixa 2, aí, lavagem de dinheiro, evasão de divisas. Isso não precisa de operação Lava Jato nenhuma, não. Já pensou? Vamos investigar pedalinhos, capas do ex-presidente, essas coisas. Né, da Dona Marisa e tal. A Operação Maringá, 1 bilhão de reais envolvido com o Sérgio Moro, diretamente envolvido com a Laia, que roubou 1 bilhão, 1 bi da Prefeitura de Maringá, o consórcio Garibaldi. Essa história aí das corrupções aí do auxílio moradia, é que isso na verdade é café pequeno, cá para nós. A corrupção sistêmica em setores do Poder Judiciário vai muito além disso. A moradia de luxo lá do Marcelo Bretas, da sua esposa Simone Diniz Bretas, ele abriu a mansão do Sérgio Cabral para a mídia fazer matéria e tal. Que tal a abreira dele também? Para a mídia fazer matéria. Isso, e ele falando, não, porque tem uma crise no Rio de Janeiro, que não sei o que, tal, a corrupção não pode prevalecer aqui e tal. Agora, para ele, tudo bem, né? A Andressa Matais, que é uma colunista do jornal Estado de São Paulo, diz que a coisa, ela elenca algumas coisas lá do Rio, né? Ela diz aqui que magistrados têm direito a receber uma série de auxílios, além dos salários para despesas com transporte, moradia, refeição e educação dos filhos até completarem 24 anos. São 8 os penduricalhos que, somados, diz ela aqui, podem elevar os contra-cheques para 38,6 mil reais por mês. Juízes e desembargadores têm direito à verba mensal de R$ 1.136,53 para pagar mensalidade escolar. Quem tem 3 filhos tem teto máximo em bolsa 3,4 mil reais. Se a mensalidade for menor do que o valor do auxílio, a diferença cobre matrícula, material e uniforme. É isso, né? É o julgamento moral das coisas, né? O moralismo, quer dizer, eu sou o dono da moralidade, vocês são sujos. Né? Se a gente pegar alguns comportamentos do Sérgio Moro, eu tenho falado aqui, a gente rapidamente chega a uma conclusão. O que ele foi fazer lá em Maringá, envolvido com aquela gente que roubou 1 bilhão de reais? Quando ele foi lá para Cascavel substituir o seu compadre lá, o João Pedro Gebran Neto, esse relator lá dos 3 patetas da TRF4, né, que a sua esposa, Rosângela Moro, abriu um escritório lá e disse que ela disse, tá, na entrevista na revista Veja, que ela ganhava 1 salário mínimo por dia, com um escritório representando os escritórios de Curitiba. Né, ele foi fazer palestra em Maringá e palestra em Curitiba para as APAES, no auge do escândalo daquele desvio de R$500 milhão envolvendo diretamente a sua esposa, a Rosângela Moro. Né? É isso. Aí eles vêm falar aí essa história que o PT, os petistas, né, atacam. Os petistas, repito, não caiamos nessa. Petistas quer dizer outra coisa, povo. Os petistas atacam a justiça, o judiciário, essa mentira deslavada, né? Essa rataria, que eu falo aqui, a rataria pretoriana da mídia. Aliás, teve um leitor que alertou aqui, eu falei aqui, quem olha para o Merval Pereira não vê um rato, né? Não está enxergando direito. Quem olha para o Rui Castro não vê um rato, também não está enxergando bem. Ele citou aqui o Augusto Nunes, o José Neumann e Pinto, também. É só olhar para essas caras, a gente vê um rato, nessa rataria. Enfim, não se trata de desobediência nenhuma. Se trata de criticar, repito aqui, as ações bandoleiras desses corruptos instalados no Poder Judiciário, e reivindicar, exigir a volta da vigência da Constituição do Estado Democrático de Direito. O Estadão faz um editorial nessa linha hoje, dizendo que tem tudo isso aí, e lá pelas tantas, diz, de acordo com essa opinião, que deve desrespeitar, né, uma coisa é obedecer, acatar, outra coisa é respeitar. Não merece respeito nenhum esse tipo de coisa. O Lula tem falado isso com toda a razão. Respeito zero, nada. Não merece o mínimo de respeito esse tipo de atitude dessa gente aí do poder, esses setores corrompidos do Poder Judiciário. Não é a instituição. Né, diz aqui que, de acordo com essa opinião, melhor seria que o cacique petista, olha aí, pudesse participar tranquilamente das eleições e principalmente que a justiça não tentasse levá-lo à cadeia. Uma atuação forte da justiça contra esse singularíssimo réu, dizem essas vozes, poderia suscitar uma convulsão política e social, criando desnecessariamente um grave perigo para o país. Quem é que disse isso aqui? Olha aí como eles são mentirosos, sujos. Rataria. É coisa de rato. Ninguém disse isso aqui. Disse isso que eu falei aqui. Vamos respeitar a Constituição, gente. O Estado Democrático de Direito, a civilidade, a civilização, as provas concretas,
o contraditório e etc. Prossegue aqui o editorial dizendo que se a lei diz que o senhor Lula da Silva, Lula não tem nome para eles, por força de seus atos criminosos deve, em vez de ser candidato, ir para a cadeia, o melhor para o país é que, como todo cidadão, ele seja submetido à lei. Afinal, sem a espada e a venda, a justiça nada é. Se fosse aplicar a espada, né, e a venda, a justiça de verdade, a justiça do povo, né, essa rataria, essas quadrilhas, certamente teriam que responder aí perante, né, a ira popular, a revolta popular. Né? São aparelhos ideológicos, assim como essas seitas de fariseus que eu tenho falado aqui, separando sempre a questão, nada a ver com os religiosos de verdade, os evangélicos de verdade, católicos e outras religiões. São gente séria, gente que assume a religião como uma conduta moral. Não esses vigaristas aí, Marcelo Bretas. Aliás, a esposa dele tem lá no perfil do Facebook, quando a gente abre, ela tá escrito assim, leu a Bíblia. Olha aí. Tem aí também um caso de um tal de Aldo Quintão, que está na Folha de São Paulo hoje. Um verdadeiro absurdo que ele fala. Falando, inclusive, insinuando palavrões para a ex-presidenta Dilma. Diz ele que falou num ato em 2016, insinuando um palavrão. Ele assume isso, é um pastor. Né? E assume mais adiante que ele vendeu camisas, né? Dizendo que, com os dizeres, eu moro de amor pelo Brasil. Aquela história, todos mouros, são mesmo, todos iguais. Todos da mesma laia. E diz que lá na missa dele, na igreja dele, ele é de uma igreja anglicana. Ele era católico, foi para a anglicana. Vai lá o tal do Kim Kataguiri, que é o líder aí desse grupelho fascista corrupto, o MBL, a atriz Gabriela Duarte, né, cita aqui como exemplo. É isso, a dominação ideológica para eles é fundamental. Só assim que eles conseguem levar adiante a política deles, né, a politicagem deles e, consequentemente, meter a mão aí nos recursos públicos, no patrimônio público, na riqueza da nação, no fruto do trabalho da imensa maioria dos trabalhadores do povo brasileiro. É isso. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.